Caríssimos amigos, fico muito contente de ver aqui tantos rostos conhecidos nessa nossa militância católica, ainda que sofrida, mas perseverante. Caríssimo Pedro Afonseca, é uma satisfação poder cooperar no início da fundação dessa união apostólica, justamente porque em tempos um pouco confusos é importantíssimo que nós estejamos ombro a ombro, sempre unidos à Santa Igreja, no combate pela fé. Eu preparei uma exposição e, portanto, passo a lê-la. A carta pastoral do eminentíssimo cardeal Sebastião Leme, de 16 de julho de 1916, é um dos documentos mais impressionantes do magistério episcopal brasileiro. De fato, uma carta pastoral é, dentre os documentos magisteriais próprios dos bispos, o mais solene, aquele em que se expressam de maneira mais autoritativa e preclara. Na carta em questão, impressiona o tino com que o autor vai direto ao diagnóstico dos problemas da Igreja, perguntando-se qual é o problema principal da Igreja em seu tempo. Ele não hesita em dizer: a ignorância religiosa. A diagnose é clara, o problema concreto, e essa capacidade de acerto e concretude é justamente o que falta à nossa geração. Adestrados a procurar causas abstrusas e anônimas, desde as estruturas econômicas da luta de classes até as insondáveis profundezas do inconsciente coletivo, viciamos-nos em tratar de problemas abstratos, tais como a degradação do ecossistema ou o terrível mito do patriarcado. Enquanto isso, pouco importa o sofrimento real dos trabalhadores ou o deserto espiritual em que vivem milhares de cristãos pós-modernos. É a substituição de el hombre por lo hombre. O nominalismo de Ockham foi extremamente eficiente em destruir a cognição das essências das coisas e ainda mais eficiente em projetar essencialismos de entes inexistentes. Em todo caso, na carta pastoral em questão, o cardeal Leme não titubeia e vai direto ao ponto. Se nos perguntássemos hoje qual é o problema mais grave da Igreja do nosso tempo e qual seria a sua causa, será que poderíamos reafirmar exatamente o que disse o egrégio cardeal? No fundo, este será o objetivo da minha presente contribuição. Com seu método racional e, por que não dizê-lo, quase cirúrgico, o autor segue, por assim dizer, o mesmo critério do Achinati em seu famoso opúsculo Rigans Montes, reportado por Pedro de Andria, que, no fundo, parte do Salmos 103, versículo 13, quando o salmista diz: Rigans montes de superioribus suis. Regais os montes desde o seu cimo. Em outras palavras, se há ignorância religiosa, é porque não há mestres. Portanto, procuremos os mestres e tratemos o problema desde a causa, pois a causa deve ser sempre superior ao efeito. O raciocínio é tomista, é claro, é lúcido. O diagnóstico do cardeal Leme foi claro e sem tergiversações. Abre aspas. Em nossa geração, a ciência e o estudo subiram tanto que a alturas tamanhas mal sonharam os nossos antepassados. Em meio dessas Babilônias de comércio e indústria, através dessas chaminés enegrecidas a denunciarem a febre de uma geração empenhada na perseguição do lucro, é belo ver dedicados ao estudo e à ciência
uma pleiade escolhida de talentos notáveis. Da biblioteca aos laboratórios, destes às academias, homens passam anos e anos ao serviço incomparável da ciência, que tem neles verdadeiros campeões e incansáveis pioneiros. Releva observar que o povo e o mundo não lhes recusam os lauréis justíssimos do mais elevado apreço. De boca em boca, com veneração e respeito, são pronunciados os seus nomes, e entre esses nomes, que aureolados culminam no certame universal dos sábios, com ufania podemos saudar alguns que pertencem a compatriotas nossos. Não menosprezamos, pois, a valia da ciência, nem os merecimentos da instrução, nem as glórias da cultura brasileira. O que lamentamos é que, em época de luzes e em país de tão ascendente cultura, só na esfera dos conhecimentos religiosos negrejem as trevas de uma ignorância profunda e vasta. Até aqui, Cardeal Leme. Para além do delicioso barroco com o que Cardeal Leme maneja o vernáculo e das inúmeras citações de literatura, filosofia e teologia que demonstram a sua vasta cultura, o seu texto não economiza elogios ao progresso intelectual, bem saliente em seu tempo, enquanto deprecia a única ignorância que então predominava, a ignorância religiosa. Na primeira parte do século XX, de fato, o catolicismo brasileiro estava cravejado de autores da mais alta reputação intelectual, tanto jornalística e cientificamente, quanto romancística. Tais como Augusto Frederico Schmidt, Manuel Bandeira, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Otávio de Faria, Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, Alfonso de Guimarães Filho, Bruno Tolentino, Maria Junqueira Schmidt, Padre Leonel Franca, Jackson Figueiredo, Padre João Morrana, Dom Aquino Correia, Carlos Naete, Dom Estevão Bittencourt, Nelson Rodrigues, Gustavo Corsão, João Camilo de Oliveira Torres, Alceu Amoroso Lima, José Pedro Galvão de Souza, Rui Afonso Costa Nunes, Plínio Correia de Oliveira. É verdade que o catolicismo de alguns desses mencionados é um pouco questionável, mas não a qualidade de sua produção literária. Hoje, o que temos? Não é que temos uma intelectualidade religiosamente não formada, mas algo muitíssimo pior. O Brasil se tornou não apenas um deserto intelectuais de dimensões supra-saarianas, mas transformou-se num verdadeiro hospício a céu aberto, num paraíso de mentecaptos e charlatões, de filósofos wannabe. Até a qualidade dos malucos se degenerou. Antigamente achavam-se Napoleões. Hoje acham-se cadelas ou chimpanzés. Um condomínio odierno assemelha mais a um canil do que propriamente uma sociedade de condôminos. E como dizem, está tudo bem. Não, não está nada bem. A completa evaporação intelectual brasileira cria um abismo de comunicação entre nós. As pessoas tornaram-se incapazes de intercâmbio e diálogo, tornaram-se ilhas de consciência, ainda que apertadas corporalmente. As palavras já não se referem mais a coisas, mas apenas a sentimentos e divagantes impressões subjetivas. Veja-se a brutal utilização de termos como negacionista ou genocida, deslocada de sua referência objetiva, para tornar-se apenas expressão de uma aversão política. Mesmo na igreja, lamentavelmente, as palavras não correspondem mais à realidade. Quanto eclesiastiquez de abstração, muitas vezes utilizado em sentido paraléxico. Por exemplo, fala-se de sinodalidade ou participação, enquanto se exerce uma escuta seletiva em detrimento dos verdadeiros fiéis, ou seja, aqueles que lotam os bancos das igrejas e se mobilizam para rezar o rosário com um frade às 4 horas da madrugada. Não quero enfocar essa questão sob o aspecto moral, sem, obviamente,
ignorar a sua relevância. Mas quero somente evidenciar que temos um problema cognitivo muitíssimo grave, e é justamente essa distância comunicativa a verdadeira causa de tantos conflitos de ordem pastoral e moral. Dizer que tal situação seja uma crise educacional é eufemístico. De fato, para educar alguém é necessário sempre partir de conhecimentos previamente adquiridos, desde a perspectiva emocional e imaginária, até a formação propriamente do intelecto, vale dizer, das faculdades superiores, o que inclui a vontade. Num caos perceptivo, essa reorientação é tão mais difícil que propriamente fazer passar um camelo pelo buraco de uma agulha. E isso também vale para a questão religiosa. Se a distância entre intelectuais e ignorantes hoje parece ser menor que a que há entre a pele e os ossos, o arremedo de intelectualidade que está em circulação, outra coisa não é que o simples rebuscamento da inépcia. A própria perspectiva religiosa sofre disso não apenas as consequências, mas acaba por ser ela mesma deformada. No final do Império Romano, quando o Ocidente foi invadido pelos bárbaros, a Igreja teve diante de si uma imensa tarefa a cumprir. Não apenas evangelizá-los, mas transformá-los numa civilização. No livro Dieu et César, Philosophie de la civilisation occidentale, Rostenpot demonstra como o cristianismo católico prevaleceu apenas nas localidades em que a fé se encontrou com a civilização. Deus se encontrou com César. Nos países que foram evangelizados e apenas depois foram civilizados, a reforma protestante obteve êxito. Pensemos nos países do norte da Europa, especialmente os escandinavos, dando lugar ao secularismo exacerbado, ao multiculturalismo e, por fim, ao triunfo dos maometanos em sua imensa empreitada de substituição civilizatória. Quando a Companhia de Jesus, no século XVI, teve o grande debate sobre o que servia ad maiorem Dei gloriam, a reconquista da Europa ou a tarefa de civilizar os índios e cristianizá-los, houve duas linhas que trabalharam nos dois frontes, sendo que nas Américas realmente conseguiram criar pequenas cristandades indígenas pela via de uma gênese civilizatória. Os índios receberam letramento em sua língua nativa, musicalização, formação em artes plásticas e performáticas, aprenderam a construir e a cultivar, e tudo isso é eivado de cristianismo, por todos os lados. Não precisamos de muito para perceber que, diante da Europa decadente dos nossos dias, aqueles jesuítas que civilizaram e evangelizaram a América obtiveram maior êxito, para a nossa sorte. Ora, a sociedade que temos diante dos olhos tem características simultaneamente muito piores e muito melhores que a dos bárbaros e dos indígenas. Comecemos pelas piores. Entre aqueles povos havia ainda o cultivo pela lei natural. Eles desconheciam as aberrações éticas dos nossos dias. Penso não ser necessário descrevê-las nessa sede. As crendices religiosas eram tão somente restritas a cultos de religião natural, sem uma vinculação entre a moral e o culto, coisa muito diversa da opção atual de apologia descarada das religiões animistas afro-ameríndias, que carrega em seu bojo a proposta mesma do relativismo moral mais exacerbado possível. Eles não tinham uma classe intelectual deformada, que se prestava a ser acólita dos piores vícios e obscenidades. E, sobretudo, eles não tinham à sua disposição um poder político como arma contra os seus opositores. Por outro lado, temos aspectos positivos. A estrutura da nossa sociedade é formada pelo cristianismo. Basta visitar um país sem raízes cristãs para perceber imediatamente a falta do senso de gratuidade, de colaboração, de comunhão interpessoal, de valorização da vida, etc. Eu faço uma pausa
Conto alguns exemplos muito simples disso. Nós não nos damos conta, porque o cristianismo se impregnou na nossa percepção. Mas, por exemplo, no Japão, que não é uma civilização cristã, está ausente a ideia de gratuidade. Um padre amigo meu foi ser missionário no Japão, morava num prédio. No andar em que ele morava havia 4 apartamentos. Ele recebeu um pacote de sonhos de valsa. Ele falou, bom, eu não vou comer isso tudo, porque se eu for comer isso aqui eu vou ficar doente. O que ele fez? Colocou em potinhos e deu para cada vizinho. Minutinhos depois, os mesmos vizinhos vieram com outros pacotinhos de outras coisas para dar para ele. Ele não tinha entendido. Como assim? Eu estou fazendo uma oferta, compartilhando alguma coisa. Isso não existe no Japão. Se você dá alguma coisa, você tem a obrigação de, digamos assim, restituir para o outro lado. Lembro de um iogue famosíssimo no século XIX, que leu o Evangelho, ficou impressionado, falou, bom, eu vou para o Ocidente, porque se o Ocidente foi construído com essas bases, deve ser uma coisa maravilhosa. Então, ele saiu da Índia e foi para a Áustria. Quando chegou lá, se decepcionou tremendamente. Porém, depois de alguns anos, ele começou a pensar, não, na verdade, eu estou equivocado. Isso aqui está impregnado do Evangelho. Por quê? Por exemplo, os prédios têm escadas dentro. Ou seja, as pessoas têm gosto de se comunicar internamente e de estabelecerem vínculos. Na Índia, não. As escadas são fora. Aqui, os doentes, quando estão nos hospitais, eles têm um sininho que eles tocam, e quando a enfermeira vê, ela não fica brava. Ela agradece porque ele a chamou, porque ela está feliz de ajudá-lo a se recuperar. Na Índia isso não existe, não é assim. Ou seja, na nossa estrutura social, o cristianismo está presente. Eu fico realmente meio indignado quando vejo alguns prelados no final do ano atacarem o consumismo. Vamos parar de consumismo, um Natal mais sóbrio e não sei o quê, que Jesus nasceu numa choupana. Veja bem, quando eu vejo a 25 de março empanturrada no mês de dezembro, eu sei que quem está puxando aquelas pessoas para ali é o Cristo, no seu nascimento. Eu não posso ficar chateado com isso. Ou seja, Nosso Senhor está lá, está na estrutura social, ele está definindo as nossas datas, os nossos calendários, as nossas festas, a estrutura está impregnada de cristianismo. Continuo a ler. A alma do nosso povo é boa, no sentido de que o brasileiro é trabalhador, bem disposto, alegre, mas ao mesmo tempo tem uma inocência e um sentido do maravilhoso que nos torna muito sensíveis à graça sobrenatural. O espírito católico está entranhado em nossa consciência de tal modo que até aqueles que abandonam a igreja acabam por inconscientemente carregar de maneira perene os traços de um catolicismo raiz. O brasileiro é, em sua imensa maioria, conservador nos costumes. E boa parte do êxodo de católicos para seitas pentecostais se deve efetivamente à mudança de discurso moral da igreja. O pastor rigorista de hoje era o padre moralista de ontem. Enfim, Jesus Cristo é o centro polarizador de nossa nação e até os acatólicos têm de vender uma imagem de Jesus ao sabor de suas ideologias. O Cristo hippie, ou o Cristo socialista, ou o Cristo extraterrestre, entre outros tipos. Portanto, se o cardeal Leme se lamenta de que a intelectualidade da época era doutrinalmente mal formada, hoje teríamos que desconsolá-lo com a triste notícia de que já não existe uma intelectualidade brasileira. O professor Olavo de Carvalho dizia que isso era fundamental para salvar o Brasil.
Data venia ao finado filósofo, permito-me dele discordar por um instante. Se é verdade que o soerguimento cultural de uma sociedade é anterior à sua restauração filosófica, também é verdade o que diz o apóstolo da gente aos Coríntios. Veja, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Antes de uma reta cultura, vem a verdade. E, se o que queremos é uma cultura cristã, deve anteceder-lhe não tanto o talento humano e o engenho pessoal, mas a fé teologal, animada por uma caridade fervorosa. A santidade precede ao apostolado, tal como dizia o sapientíssimo abade cisterciense Jean-Baptiste Chotard. O apostolado é o transbordamento da graça superabundante. A oração precede o estudo, que precede a ação, se quisermos que tenham efeitos sobrenaturais. E o seu fruto não pode ser outro senão o incremento da nossa união vital com Jesus Cristo, por meio de Maria, princípio de toda ação sobrenaturalmente eficaz. É por isso que São Paulo, exortando ao seu filho na fé, Timóteo, diz que é necessário guardar a doutrina, mas não qualquer doutrina. E sim a, abre aspas, doutrina que é conforme a piedade, a eusebeia, ou seja, a doutrina que é conforme à vida espiritual e produz os frutos do Espírito Santo na alma. Na sequência, o apóstolo lhe diz, abre aspas, se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, segundo a vida espiritual, segundo a mística, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados de verdade, cuidando que a piedade seja causa de lucro. Aparta-te de tais pessoas. Por que é importante que saibamos disso? Porque, efetivamente, o único modo de assimilar a cultura vigente, transcendê-la e insurgir-se contra ela, superando-a, é através de uma atividade apostólica com profundas raízes sobrenaturais. São Francisco e São Domingos sacudiram a Europa do seu tempo simplesmente porque tocaram a alma da igreja com a sua santidade. O próprio demônio, pela boca de um possesso, disse ao cura d'Ars, você me faz sofrer. Se houvesse 3 de você na terra, meu reino seria destruído. Você me tirou mais de 80.000 almas. Podemos estar longe da santidade do cura d'Ars. E, de fato, estamos. Ao menos digo-o por mim. Contudo, o que não podemos é estar na direção oposta dele. Ou seja, nas antípodas da sua humildade, obediência e santidade. Hoje, no meio católico tradicional, há tanta leviandade, tanto desrespeito, tanto ativismo neurótico. O ativismo desesperado de que Gustavo Corsão fala em O Século do Nada já se deteriorou em paranoia mística há muito tempo. Tais como todos os que se separaram da igreja estavam bem munidos de suas teorias conspiratórias, de suas escatologias próprias, de seus aparicionismos e de sua eclesiologia alternativa, o que vale desde os cátaros até os joaquinistas, dos protestantes até os veterocatólicos, dos galicanos até os sede-vacantistas, os atuais salvadores da igreja, embora professem que extra ecclesia católica nulla salus, justamente separam católicos do corpo institucional da igreja,
recaindo naquilo que tecnicamente se chama de cisma imperfeito. Ou seja, ainda que não um cisma consumado, um cisma em curso. Em outras palavras, é um atentado contra a unidade jurídica da igreja. Não é apenas o mundo que está pior, mas a igreja também. O projeto do recentemente falecido Gustavo Gutierrez, em sua Teologia da Libertação, de que o binômio igreja-mundo deveria desaparecer em favor de uma síntese entre o mundo e a igreja, sob muitos aspectos triunfou. No entanto, não triunfou apenas nos meios progressistas, mas também em muitos ambientes tradicionais. Dou exemplo. Há alguns meses, publicou-se um catecismo com o título adulterado, dando-se um nome que não lhe foi dado pela igreja e usando-se outro nome de outro catecismo promulgado pela igreja. A brincadeira tem tecnicamente nome, chama-se falsidade ideológica, com fins retóricos. Afinal de contas, se alguém disser que aquele catecismo tem aquele título e não este, logo tirarão a conclusão de que, portanto, houve uma confissão de que a doutrina da igreja não é mais a doutrina tradicional, etc. Por detrás da brincadeira leviana esconde-se não apenas a mentalidade revolucionária de querer salvar a igreja de si mesma e de fazer a contra-revolução revolucionariamente, mas também a de usar métodos nada ortodoxos para salvar a ortodoxia. É a mentira a serviço da verdade, o engano a serviço da informação. Porém, tal absurdidade não para por aí, vai muito mais longe. O cronocentrismo é uma das características mais interessantes da mentalidade revolucionária. Consiste em identificar a verdade com o tempo. Declinado ao progressismo, entusiasma-se pelo futuro. Declinado ao conservadorismo, pelo passado. É a convicção de que algo é bom porque é antigo ou porque é novo. Não porque é bom em si mesmo. No primeiro momento, tal parece ser a ideia de São Vicente de Lérins em seu Comunitório, quando ele diz que num período de crise é necessário ater-se à fé dos antigos, mas note-se, não porque é antiga, mas porque é materialmente a mesma fé dogmática. Contudo, assim como uma doutrina não é boa porque é nova ou velha, o escriba versado nas coisas do reino dos céus retira do seu tesouro coisas novas e velhas, como diz Nosso Senhor. Ora, de um modo um tanto acre, apontei alguns aspectos do catecismo romano que caducaram. A necessidade da abstinência sexual para os cônjuges 3 dias antes da comunhão e a necessidade de que a mulher peça permissão para o marido para sair de casa. A resposta que recebi foi de que um tal Frei de não sei onde, na nota de rodapé, teria contextualizado aquele ensino. Ora, se a nota de rodapé de um catecismo vale mais que o catecismo em si, a autoridade do tal Frei se iguala à do Romano Pontífice, no caso, São Pio V, que o promulgou. É evidente que a resposta não é um argumento. O verdadeiro argumento é outro. Há disciplinas que mudam com o passar do tempo e outras que não, permanecendo o princípio sempre o mesmo. O cronocentrismo mistifica o passado para hostilizar o presente em função de um futuro escatológico e tragicamente constituído. Se a evolução do dogma é uma tese herética, anatematizada pelos papas antiliberais, Gregório XVI, Pio IX e São Pio X, o anacronismo não foi pelos mesmos canonizado. A doutrina é sempre a mesma, mas há disciplinas que mudam, correspondendo às necessidades pastorais localizadas temporalmente. Isso é o simples bom senso. Em seu comentário à Metafísica de Aristóteles, o doutor Angérico diz que o ofício do sábio consiste em julgar os princípios. E é justamente disso que se ressente a nossa geração. Meninos bem intencionados, munidos de princípios que utilizam como pistolas d'água, num fla-flu irresponsável,
acabam por enfraquecer aquela unidade interna da igreja. É aquela sadia compreensão e paciência na caridade que nos poderia guarnecer do vigor necessário ao combate. Em sua carta, o cardeal Leme diz que, abre aspas, mas dos nossos católicos, quantos como esses estudaram as questões religiosas? Quantos os que poderiam como esses defender os direitos da igreja e os princípios da fé? Afora esse punhado de intelectuais da capital federal e outros poucos de não menor competência que luzem nos estados, manda a sinceridade, confessemos que aos nossos irmãos falta a instrução religiosa necessária para enfrentarem com vantagem as investidas da incredulidade. Homens cultos, a muitos dos nossos não lhes escasseiam conhecimentos profundos no campo das ciências e das letras. Conhecimentos religiosos precisos, claros, fundamentados em geral, não os têm. E é um mal. Quer São Paulo que a fé seja um rationabile obsequium. Deveremos possuir as razões da nossa fé. Deveremos conhecer o nosso Deus e o nosso Jesus, o mistério do Cristo, a reparação do homem pela encarnação do Verbo. Quantos dos nossos católicos conhecem esses mistérios? Monsenhor Isoard, o prelado ilustre de Annecy, reparou com exação no embaraço de certos católicos, aliás, instruídos, toda vez que a palestra se encaminha para assuntos do pecado original, por exemplo. E, no entanto, toda religião cristã parte desse fato, o pecado de Adão. Vejam que isso é um problema até hoje, hein? Porque se a doutrina do pecado original é realmente séria, que sentido tem em um homem construir o reino de Deus como pretende a teologia da libertação? Acabou. Ou esse positivismo antropológico que diz que tudo é maravilhoso, que todas as construções humanas... Acabou. A doutrina do pecado original é aquela pequena pedra que demole tudo aquilo que é humano e carnal. Hoje, quantos se julgam teólogos sem sequer saberem declinar a língua latina, erigindo-se como tais apenas por terem lido obras apologéticas, muitas das quais feitas extravagantemente contra o próprio magistério da igreja. Ao invés de defender a fé, tais figuras se perdem numa loquacidade estéril, muito hábil para criar escândalo, mas pouco santa para edificar a igreja. Após escrever a insuficiência doutrinal da classe intelectual, o cardeal Leme passa a falar da má formação religiosa do povo. Ele começa, justamente, por louvar o catolicismo sertanejo, todo feito de uma fé simples e gentil, mas forte e vigorosa, ainda que mal formada em seus conteúdos. Depois, passa a falar das superstições e do espiritismo, então muito difuso entre a população. Vale lembrar que, na década de 1950, a igreja no Brasil assumiu como própria uma campanha nacional contra o espiritismo, da qual saiu triunfalmente vitoriosa. Naqueles tempos, a denúncia do cardeal Leme, que parecia encontrar ouvidos moucos quando emanada, então produziu seu fruto mais maduro: a denúncia da incompatibilidade entre a fé católica e o espiritismo. De maneira simples, mas pujante, os párocos e bispos explicavam ao povo as heresias do espiritismo e diziam sobre a condenação da igreja com pena de excomunhão a quem professasse aquele conjunto de doutrinas e práticas. E o espiritismo foi praticamente erradicado do Brasil. Hoje, tais iniciativas parecem ser extemporâneas. Mas ao mal do erro se combate com o remédio da verdade, ainda que dita de maneira humilde e sagaz, simples como as pombas e prudentes como as serpentes, no dizer de Nosso Senhor. E hoje, os erros em matéria religiosa são tão pandêmicos e diversificados que a simples constatação dos mesmos se nos torna alucinante, caleidoscópica. Do espiritismo, hoje muitos professam o satanismo aberto. Querem sua forma mais luciferiana, supostamente mais filosófica e intelectual, querem sua forma mais cruenta e ritual, no baixo espiritismo, na quimbanda e em outras confissões religiosas.
eu não resisto a dizer o seguinte. Esses dias ouvia certo personagem falar com extrema preocupação sobre os problemas da igreja na Amazônia, quando, na sua circunscrição eclesiástica, os fiéis estão apodrecidos de satanismo, espiritismo, magia negra, das mais horrendas manifestações. Como é que uma pessoa cujos frutos pastorais não existem se atreve a palpitar sobre a Amazônia, que na verdade quase não tem população em comparação com essas grandes capitais, e em que muitas pessoas vivem de maneira completamente insalubre, e que de lá deveriam ser até retiradas, para que pudesse receber uma vida digna junto à civilização. É absurdo esse tipo de pretensão. Volto ao texto. Podemos dizer, sem medo de errar, que Satanás rasgou a máscara. Cenas horrendas, como a de um homem representando Cristo a apanhar do demônio, ou como a crucifixão encenada por transexual, ou como a sinistra marcha de Satanás que ocorre todos os anos na vida paulista, deixaram de ser raras. É a quinta revolução em curso. E há poucos que lhes dão a merecida execração pública. Reviveu vigorosamente todo tipo de superstição neopagã, desde a adivinhação e os trabalhos de feitiçaria até a própria divinização da natureza, com suas pedras e óleos, e tudo, muitas vezes, com verniz cristão. Parece mesmo... Aliás, eu fico um pouco embasbacado como as pessoas fazem um papel ridículo. Eu não sei como uma pessoa pode acreditar que Nossa Senhora desceu do céu para dizer assim: ô minha filha, escuta aqui, vou te passar a receita de um óleo que, olha, vai sarar as suas perebas. Junta essência disso com gota daquilo, com 10 ml daquilo e tal, é a medicina do céu. Por favor, né? Parece mesmo que a igreja perdeu a capacidade de apontar o erro em nome de uma tolerância irrestrita. Deixando de lado a análise pouco benévola de diversos atos e ensinos do magistério atual, muitas vezes exagerados e descontextualizados de seu gênero de linguagem próprios, a verdade mesmo é que nós nos tornamos peritos no ativismo, mas insensíveis para a distinção entre a fé ortodoxa e a heresia pura e simples. É como se a própria estrutura eclesiástica se tornasse avessa à noção mesma de heresia e se esquivasse do assunto considerando-o desimportante. E então cria-se a fala mortal. De um lado, uns abraçam a fé ortodoxa a despeito da igreja real, enquanto outros se agarram à estrutura eclesiástica a despeito da fé. Escolher um dos lados é politicamente mais fácil. Mas, assim como a verdadeira mãe não quis que se partisse ao meio seu filho diante do rei Salomão, o fiel católico jamais tomará parte alguma como sua. Mas, como Santa Teresinha diante do cesto que lhe ofereceu em sua infância, ele dirá: quero tudo. Hoje, chamar a heresia de heresia pode ser considerado como um discurso de ódio. Assim como chamar homem de homem, mulher de mulher e macaco de macaco. E mesmo os grupos de renovação carismática estão amedrontados em mencionar nas suas orações de renúncia a abjuração de certas religiões e práticas heterodoxas. Há um princípio muito importante na comunicação que é o seguinte: você pode dizer tudo, desde que seja do modo certo. Assim como nos impõe uma odiosa novilíngua a qual não nos amoldamos, temos nós de encontrar modos de separar a verdade do erro de forma a não causarmos hemorragia nas suscetibilidades hipersensíveis dos nossos contemporâneos. É São Paulo quem nos diz: sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus.
para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não podemos deixar de denunciar o erro. Ainda que tenhamos que utilizar artifícios retóricos para nos respaldarmos diante da perseguição religiosa que se impõe cada vez mais com traços escancarados. Por fim, o cardeal Leme fala sobre o fanatismo com palavras de difícil substituição. Abre aspas. Outro fruto da ignorância que da religião tem o nosso povo é a facilidade com que se levantam as turbas fanatizadas em torno de um aventureiro qualquer que se lhes apresente em nome de Deus. Hoje, o fanatismo vem revestido com áureas de equilíbrio e ilustração. A intolerância à fé e à verdade é justificada em nome do combate a tudo aquilo que se apresenta como obscurantismo, ou seja, a reta ordenação da liberdade humana para o bem que lhe corresponde segundo a sua natureza. E em nome disso passa-se a crer numa força que envolve todos os governos de todos os países e que determina não apenas os rumos da história, mas os próprios conteúdos da cultura e da educação, com a única finalidade de favorecer os homens em detrimento das mulheres. O maldito patriarcado. Diante de tal mirabolante crendice que faz os cientistas mais sérios se comportarem como imbecis diante de uma turba de fanatizados, uma simples e lúcida pergunta como: mas onde diabos está tal organização tão poderosa? Provoca surtos de ódio furioso e xingamentos como os anteriormente mencionados: negacionista, racista, machista, fascista, assim por diante. O crente, perplexo, sem compreender nada desse racional modo de proceder, apenas se resigna, sem força sequer para bradar um "mas que show da Xuxa é esse?" E é escorraçado, se não metido no cárcere como culpado de genocídio. De outro lado, há tantos aventureiros que prometem uma igreja maravilhosa que existe apenas em suas ocas cabecinhas e que fanatizam pessoas que se tornam incapazes de analisar de modo minimamente racional as suas próprias convicções. Dos hereges e aventureiros, livrai-nos, Senhor. Mas, ao fim e ao cabo, manter a sensatez no meio de tão burlesco frenesi é um desafio não apenas cotidiano, como heróico e meritório. De certo, assim como há mais virtude em suportar quem agredir, há mais virtude em amar a igreja, conservando a verdade da fé dentro dela e em filial submissão hierárquica aos seus pastores, do que se inventar um modo para revolucionariamente salvar a igreja destruindo-a. De fato, o remédio para a heresia não é o cisma, mesmo que imperfeito. As palavras finais desta parte da carta pastoral são muito tocantes. Diz-nos o autor: quanto sangue a borbulhar, quanta vida ceifada, quanto heroísmo perdido, pobres brasileiros, heróis desconhecidos que vos imolastes, não nas aras da pátria, mas nas trincheiras da vossa crendice ignorante. Deixai que sobre a valia do vosso túmulo agreste um bispo brasileiro venha desfolhar as flores de uma intensa piedade. Muitas mortes fizestes na exaltação fratricida. Muito brasileiro como vós, herói, caiu fulminado aos raios de uma cólera injusta. A vós, porém, ó sertanejos da minha terra, a vós não cabe a culpa. Fostes as primeiras vítimas da ignorância. A responsabilidade daqueles que dificultam a ação iluminadora da igreja. Sobre eles caia a maldição da história. Aos heróis da nossa geração, enganados pela conclamação enganadora dos que usurpam a voz sacrossanta da igreja para criar seus próprios arraiais, poderiam destinar-se hoje essas tão profundas e emocionantes palavras. Ainda que a maldição da história venha a tardar, seguramente o juízo de Deus há de discernir entre quem ama a igreja ao ponto de vê-la nos braços
de outrem e não dividi-la, e aqueles que a amam indivisa, ainda que manchada pelos pecados e infidelidades, pelos erros e desacertos daqueles que veem o lobo que investe contra o rebanho, sem o defenderem de modo eficaz. Nós não estamos entre esses. Amamos a igreja tanto quanto a fé que a aglutina, e não a deixaremos nunca, fiéis até morrer. Muito obrigado.